Olá, vamos continuar nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Antiguidade Oriental. Bom, como geralmente esse tema ele não aparece nos livros didáticos dessa maneira, a gente primeiro vai fazer uma introdução à Antiguidade Oriental para que vocês possam se situar, saber exatamente do que a gente está falando quando a gente fala em Antiguidade Oriental. Essa divisão da história, ela é uma divisão que era feita antigamente nos livros didáticos e que nos estudos de história geralmente ainda continua sendo feita, mas em estudos mais avançados, não geralmente no ensino médio nem no ensino fundamental, eles não usam muito essa divisão da história em Antiguidade Oriental, Antiguidade Clássica. Então a gente vai entender um pouco o que seria a Antiguidade Oriental, né? Vamos fazer uma introdução à Antiguidade Oriental, entender do que exatamente ela fala, o que ela envolve, qual o espaço geográfico, quais as características por trás desse tema, né? Existem características comuns quando a gente vai estudar a Antiguidade Oriental, algumas particularidades, e a gente vai falar sobre tudo isso de uma forma muito breve, a gente não vai se prolongar muito, né, sobre esse assunto, já que depois a gente vai estudar os povos que fazem parte, alguns dos povos que fazem parte desse período da história que nós denominamos dessa maneira. Tá? Justamente entendendo a que período da história a gente está falando quando a gente fala na Antiguidade Oriental. O termo Antiguidade Oriental ele é usado para fazer uma referência aos povos que viviam aí em duas regiões, né? O espaço geográfico está restrito, né? Aí entre o Oriente Médio, ou seja, quando a gente fala em Antiguidade Oriental, a gente está falando do período da história, os acontecimentos dos povos que viviam tanto no Oriente Médio como também no norte da África. Então, esse é um período da história que vem antes do florescimento das sociedades grega e romana, né, dessas duas sociedades, da sociedade greco-romana. Tanto que na Europa, né, em Portugal, por exemplo, os historiadores se referem a esse período da Antiguidade Oriental como Antiguidade pré-clássica, já que a história de Grécia e Roma, a partir da ascensão de Grécia e Roma, a gente chama esse período de Antiguidade Clássica. Então, o período que vem anterior, o período do florescimento das civilizações do Oriente Médio e do Norte da África, os historiadores costumam chamar em Portugal e na Europa, de uma forma geral, como Antiguidade Pré-Clássica. Aqui no Brasil, a gente costuma adotar mais a denominação de Antiguidade Oriental mesmo. Em alguns livros ainda, a gente encontra essa denominação de Antiguidade Oriental. E ela vai se referir justamente a isso, ao período da história que vai ali do surgimento da escrita, como nós vimos, né, da invenção da escrita, como nós vimos quando a gente falou sobre a origem da humanidade, que a pré-história ela termina justamente com a invenção da escrita. E desde a invenção da escrita aí até o surgimento, o florescimento, na verdade não o surgimento, mas o florescimento da civilização greco-romana, que a gente chama de Antiguidade Clássica, esse período aí é o que nós chamamos de Antiguidade Oriental. Mas a Antiguidade Oriental vai estudar apenas os povos que viviam nesses dois territórios, Oriente Médio e o Norte da África. Esses povos, eles possuíam algumas características em comum, eles também acabaram influenciando de diversas maneiras
a sociedade grega e também a sociedade romana. Nós sabemos que a sociedade romana ela sofreu uma forte influência da sociedade grega, né? A cultura grega ela acabou influenciando a cultura romana, a religião grega acabou influenciando a religião romana, né? A gente até tem um culto aí dos deuses gregos pelos romanos com uma mudança apenas do nome desses deuses, mas existem algumas outras características na religião romana que aparentemente é um pouco diferente da religião grega. Então, quando a gente se refere à Antiguidade Oriental, nós estamos falando basicamente disso, da história dos povos que viveram no Oriente Médio e no norte da África, antes do florescimento das sociedades clássicas, que é Grécia Antiga e Roma Antiga. Bom, quais eram esses povos, né? Vários povos, eles se desenvolveram aí no Oriente Médio e no norte da África. E geralmente os livros de história do ensino médio ou do ensino fundamental, eles não trabalham todos esses povos, né? Eles acabam fazendo uma restrição, eles acabam se limitando a alguns povos. Nós vamos ver aqui quais são os principais desses povos que aparecem nos livros didáticos quando a gente estuda a Antiguidade Oriental. Então, quais são os principais povos estudados? Primeiramente, os mesopotâmicos, né? E quando a gente fala de mesopotâmicos, a gente está falando, na verdade, não de apenas um povo, mas também de um conjunto de povos, né? Na região que nós chamamos de Mesopotâmia, viviam vários povos, né? Não era apenas um povo só, né? Eram vários povos. Então, a gente também inclui aí entre esses povos. Vamos tentar dividir aqui, né, onde ficava cada um desses povos para ficar mais fácil. Que a gente já falou aí que a Antiguidade Oriental se refere aí aos povos que viviam no Oriente Médio e no norte da África. Norte da África, a gente vai apenas incluir aqui os egípcios, que na verdade não é bem o norte da África, mas o nordeste, se a gente for analisar do ponto de vista geográfico mesmo, é o nordeste da África, né, não seria bem o norte. Mas a gente vai incluir aqui da lista que a gente estabeleceu aqui, da lista que foi feita aqui, apenas os egípcios que viviam aí no norte da África. Mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas, né, Oriente Médio, né, o território ali do Oriente Médio. Mesopotâmicos, nós sabemos que eram vários povos, né? Entre os mesopotâmicos aí nós temos aí um grande número de povos, né? Caldeus, assírios, os fenícios, que viviam ali próximo também à região da Mesopotâmia, hebreus e os persas. Ao lado dos persas, nós temos aí os medos, que eram outros povos que depois acabaram se juntando, não se juntando, mas sendo integrados ali aos persas. Então, esses são os principais povos que são estudados quando a gente está falando aí da Antiguidade Clássica, mas como eu já falei também, outros povos, eles viviam nessas regiões, outros povos que poderiam ser inclusos muito facilmente nesses estudos e que tinham características também muito próximas, muito parecidas com uma desses povos que nós geralmente estudamos. Mas, na divisão que foi feita para o nosso curso de História aí no decorrer do ano letivo, em Antiguidade Oriental, eu incluí apenas 3 povos, né? Quais são esses 3 povos? Egípcios, hebreus e mesopotâmicos. Então, depois, nas aulas seguintes, a gente vai estudar cada um desses 3 povos separadamente. Os hebreus, os mesopotâmicos e os egípcios. E esses 3 povos aí, eles vão formar o que a gente chama de Antiguidade Oriental em nossos estudos históricos aí dessa primeira unidade letiva. Bom, esses povos que nós acabamos de ver, eles têm algumas características em comum, né? Eles apresentam algumas características em comum. Então, quais são essas características, né, que esses povos eles apresentam? Primeira coisa é que esses povos eles têm aí uma proximidade geográfica muito grande e uma cultura bastante diferente. Então, a gente pega, no caso, por exemplo, de
egípcios e mesopotâmicos, e a gente vai encontrar uma diversidade cultural muito grande, né? Não existe tanta semelhança cultural entre egípcios e mesopotâmicos. Então, eles eram povos com uma grande diversidade cultural, existe uma grande quantidade de povos, como nós vimos, e existe uma grande diversidade cultural. Mas entre esses povos, nós vamos encontrar algumas características que são em comum. Então, quais são essas características? Primeiro, o Estado era centralizador, né? Esses povos eram de estados centralizados. Então, esse estado centralizado significa que o Estado, ou seja, o governo, ele assumia todas as funções ali de organização, de administração da vida social, de controle, cobrança de impostos, realização de obras públicas, cuidava da economia. Então, esse Estado era um Estado muito centralizador. Era um Estado que assumia de uma forma muito autoritária, de uma forma muito impositiva as suas funções. Então, essa é uma característica comum. Só que tem também algumas exceções. No caso, por exemplo, dos fenícios, eles não tinham um estado centralizado, né? Os fenícios eram o quê? Cidades-estado, que era o mesmo modelo usado na Grécia Antiga. A polis grega era o que era uma cidade-estado. E na Fenícia, né, os fenícios, eles também seguiam esse modelo de cidade-estado. Então, eles não tinham um estado centralizado. Eram diferentes dos outros povos aí nesse sentido. Uma teocracia politeísta. A palavra teocracia, ela significa basicamente um governo divino, ou que é exercido por alguém que assume a figura de um deus, ou que esse poder ele é de origem divina, ele vem do próprio Deus ou dos deuses. Essa teocracia, no caso desses povos aí da Antiguidade Oriental, era uma teocracia politeísta. Isso significa que esses povos eles eram politeístas. Eram povos que acreditavam em vários deuses. E, novamente, aqui nós encontramos uma exceção, porque os hebreus, eles não eram politeístas, os hebreus eram monoteístas. Inclusive, quando a gente for falar sobre os hebreus, a gente vai ver essa característica tão diferente dos hebreus em relação aos outros povos, que é o monoteísmo ético. Então, essa característica também era uma exceção no caso dos hebreus. Os hebreus não eram politeístas, eles até tinham uma teocracia, era um governo que acreditava ser inspirado no próprio Deus que eles acreditavam, mas eles não eram politeístas, não acreditavam em vários deuses, eles acreditavam em apenas um Deus. Então, mas no geral, todos aqueles outros povos eram politeístas, né? Egípcios eram politeístas, mesopotâmicos eram politeístas, então acreditavam em vários deuses. A terceira característica que nós assinalamos aí é a estratificação social. Eram sociedades que eram formadas por grupos sociais muito diferentes, né? Esses grupos sociais eram muito diferentes uns dos outros e não existia muita mobilidade social. Ou seja, se você era camponês no Egito, muito dificilmente você se tornaria um alto funcionário, muito dificilmente você se tornaria um sacerdote ou um nobre. Eram casos raros, até inclusive, por exemplo, no Egito, uma das possibilidades de você mudar de classe social era se você fosse um camponês e acabasse se transformando em um escriba. E os escribas eles eram considerados altos funcionários. Eles tinham uma posição de destaque na sociedade egípcia. Mas, no geral, nesses povos que nós estamos estudando, eles não tinham essa mobilidade social muito recorrente, né? Não acontecia com tanta frequência. Eram grupos sociais e esses grupos sociais eles permaneciam geralmente as pessoas que pertenciam a esses grupos permaneciam ali, naquele grupo, para o resto de suas vidas. Era muito difícil uma pessoa sair de um grupo social que ela pertencia de uma camada social para outra. Isso é o que nós chamamos de estratificação social. O modelo mais clássico de estratificação social é a Índia, né? Onde as pessoas elas permaneciam nesses grupos até por uma questão de crença religiosa, que eles acreditavam que eles tinham nascido naquela classe social e eles tinham que permanecer nela para o resto de suas vidas. Era uma questão religiosa, muito ligada à crença que eles tinham nos seus deuses e como eles encaravam a vida, né, das pessoas, a existência humana. O campesinato, né, uma outra característica desses povos era o campesinato. O campesinato, ele
basicamente mostra que esses povos eram formados geralmente por camponeses, a maior parte da população era camponesa, eles trabalhavam na terra, né? Viviam ali das atividades do campo, e além deles viverem das atividades do campo, parte do que eles produziam tinha que ser também destinado à tributação, a pagar os impostos. O imposto era na forma de produtos, era baseado na produção que eles realizavam. As terras, no caso, a propriedade, ela também ela estava relacionada também aí ao Estado, e os camponeses, eles acabavam tendo que trabalhar para sua subsistência e para pagar os impostos. A maior parte da sociedade era formada por camponeses, então, nesse caso, isso aqui era o campesinato, e os camponeses, eles acabavam tendo que pagar na forma de imposto parte da sua produção. Por último, nós temos a servidão coletiva. A servidão coletiva, ela basicamente significa que os trabalhadores, né, os camponeses aí, como a gente já destacou, que era a maior parte da população, eles também tinham que prestar serviços ao Estado. Era uma espécie de trabalho compulsório, trabalho obrigatório. Você tinha que trabalhar para o governo durante um período, né, durante alguns anos. Isso variava muito de uma sociedade para outra. No Egito, por exemplo, era durante um período, durante a estação da inundação. Eles trabalhavam para o Estado egípcio, para o faraó. Então, na servidão coletiva, a população ela trabalha para o Estado. Esse trabalho é uma espécie de trabalho também como se fosse um tributo, né? Eles tinham que se colocar a serviço do Estado naquilo que o Estado determinasse. Obras públicas, construções de palácios, templos, qualquer tipo de trabalho que fosse designado ali pelo governo, pelo Estado. Então, essas são as principais características. E como nós já destacamos aqui, alguns desses povos, eles não seguem exatamente esse mesmo padrão, né? Eles acabam se distanciando um pouco, né? No caso da teocracia politeísta, do Estado centralizado, eles acabam mudando um pouco desse padrão. Até mesmo da estratificação social, em algumas sociedades aí, o papel da mulher é diferente, né? No Egito, por exemplo, a mulher tinha um papel até significativo na sociedade egípcia. Nós temos o caso aí de mulheres que se tornaram faraós, e no geral a mulher no Egito ela era encarada de uma forma diferente como em outras sociedades aí desse grupo da antiguidade oriental. Bom, quando a gente fala também em antiguidade oriental, nós temos o chamado modo de produção asiático. Para a gente entender, falar um pouco sobre o modo de produção asiático, primeiro é preciso entender o que é um modo de produção. A ideia de um modo de produção está relacionada à história vista do ponto de vista das ideias do Karl Marx, né? Nas ideias do Marx, ele acaba dividindo as sociedades ao longo da história por modos de produção. E o que seria esse modo de produção? Seria a forma como essas sociedades, esses povos, eles produzem mercadorias, como eles organizam o trabalho, né, as relações de trabalho, como estão organizadas as relações de trabalho, como eles também acabam realizando as transações comerciais e principalmente como eles distribuem as riquezas que são geradas na sociedade. Então isso é que seria um modo de produção, né? A forma como eles fazem todas essas coisas, como eles produzem mercadorias, como eles organizam as relações de trabalho, como eles realizam as transações comerciais e como eles distribuem as riquezas que são produzidas. Então, ao longo da história, o Marx ele vai falar de vários modos de produção, né? Desde o modo de produção asiático, passando pelo modo de produção escravista, o modo de produção feudal, até chegar no modo de produção capitalista. Então, o modo de produção asiático, ele tem algumas características que são essas que estão assinaladas também aqui nesse esquema aí do slide. Então, qual é a primeira característica do modo de produção asiático? A terra pertence ao governo, a terra pertence ao Estado. Então, a terra não pertencia à população, não pertencia à sociedade, pertencia ao Estado, ao governo centralizado. Segunda característica, o colonato, que nós já falamos um pouco sobre isso aí, quando a gente falou lá da organização aí, das principais características
desses povos. No caso do colonato, seria o quê? Seria quando o trabalhador ele está aí, não é bem ligado à terra, mas ele tem que pegar parte da sua produção. Ele trabalha na terra do Estado e tem que pegar parte da sua produção e devolver ao Estado, né, como uma forma de tributo. Isso é que seria o colonato. Tanto que a gente vê esse regime de colonato também lá no período de decadência do Império Romano. A gente vai assistir aí ao surgimento do colonato no período de decadência do Império Romano, e é tanto que ele vai acabar levando ao surgimento aí do modo de produção feudal, né? É uma das características do modo de produção feudal, ele vai levar ao surgimento das características do período medieval. Então, o colonato seria isso, né? O trabalhador, o camponês, ele tem que dar parte da sua produção para o Estado como forma de imposto, como forma de tributo. A servidão coletiva também, que nós já vimos aí, né? O que seria essa servidão coletiva? Se colocar a serviço do Estado, né? Toda a sociedade, no caso não toda a sociedade, né? A nobreza nunca se colocaria a serviço do Estado, na verdade ela era muito beneficiada pelos governantes, mas a população que nós enquadramos aí como a base dessas sociedades, né? Os camponeses, os trabalhadores, de uma forma geral, eles acabavam se colocando a serviço do Estado para a realização, né, de obras públicas. E aí nós temos também a economia agropastoril, que é uma outra característica do modo de produção asiático. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a pecuária, né? Eles basicamente, a economia basicamente era movida pela produção agrícola e também pela criação de animais. E aí nós temos aí os animais como com diferentes usos, né? Para alimentação, para o transporte, para o próprio trabalho no campo. Os animais eram usados de formas muito diferentes. E por último nós temos a escravidão. A escravidão ela não é uma característica muito fácil de ser entendida, porque na antiguidade existiam formas diferentes de escravidão, né? Em cada sociedade existia uma forma diferente de escravidão. Existia, por exemplo, na sociedade hebraica, né, entre os hebreus, existia uma forma de escravidão que era voluntária, né? A pessoa poderia se colocar para o outro como escravo de forma voluntária. No Egito existia a escravidão compulsória, aquela que ele era transformado em escravo, e existiam também outras formas de escravidão, como a escravidão por dívida, e os prisioneiros de guerra também, que eram transformados em escravos. Então, eram várias formas que levavam algumas pessoas a serem escravizadas. Não era uma característica tão marcante do modo de produção asiático, né? A escravidão não era uma característica tão marcante, já que a mão de obra no modo de produção asiático não era primordialmente uma mão de obra escrava, ou seja, os escravos não eram a principal forma de realizar as obras nessas sociedades, nesses povos. Como nós já vimos, geralmente eles usavam como principal mão de obra a servidão coletiva e não a escravidão. A escravidão era um recurso à parte, usado em alguns casos. Já no modo de produção escravista, que aí nós já estamos falando tanto de Grécia como Roma, a escravidão ela já assume um outro aspecto. Bom, e aí agora, para a gente finalizar, né, ao lado do modo de produção asiático, nós temos também uma hipótese sobre esses povos da antiguidade oriental, que é a hipótese causal hidráulica, também relacionada ao modo de produção asiático, e também presente nas ideias do Marx sobre o processo histórico, né, sobre a história da humanidade. O que seria a hipótese causal hidráulica? Essa hipótese ela fala que algumas das civilizações aí do modo de produção asiático elas tinham uma dependência socioeconômica dos rios margeados. O que é isso? Né? O que isso significa? Que algumas dessas civilizações, a maioria delas, ou todas, se a gente for analisar direito, elas tinham uma dependência muito grande dos rios que cortavam esses territórios. Vamos pegar aí o exemplo do Egito e da Mesopotâmia.
o Egito tinha uma dependência socioeconômica muito grande do rio Nilo, tanto que Heródoto, que foi um historiador grego, ele tem uma frase que é muito famosa e aparece em muitos livros didáticos, que é: o Egito é uma dádiva do Nilo, né? O Egito é um presente do Nilo, porque Heródoto ele atribuía a prosperidade, a grandiosidade da civilização egípcia antiga ao rio Nilo, né? A Mesopotâmia, nós sabemos que era uma terra que ficava entre dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, e ela também tinha essa grande dependência socioeconômica desses dois grandes rios. A Índia antiga, né, o Ganges, o rio Indo, a China, né, o rio Amarelo. Então, essas sociedades elas tinham uma dependência, né, socioeconômica desses rios. Então, essa dependência, essa suposta dependência socioeconômica levou a essa hipótese causal hidráulica, que seria a hipótese de que essas civilizações se desenvolveram graças à sua proximidade desses grandes rios, e que esses rios eles tinham uma importância tanto na economia dessas sociedades, como também na sua organização social. Isso significa duas coisas, né? Que dentro dessas sociedades hidráulicas, ou civilizações hidráulicas, como elas são chamadas, e aí a gente inclui entre as civilizações hidráulicas tanto o Egito como a Mesopotâmia, nós vemos aí duas funções principais do Estado, que eram administrar a vida social, né, organizar toda a sociedade, a cobrança de impostos, a realização de obras públicas, principalmente quando a gente está falando aí desses rios e das cheias, das inundações desses rios, que deveriam ser aproveitadas e, ao mesmo tempo, deveriam ser administradas de forma que essas inundações elas não causassem estragos na sociedade. Veja o caso, por exemplo, do Egito, né? Que eles tinham que desenvolver um sistema ali para que as enchentes do rio Nilo não destruíssem, né, todas as plantações e também não acabassem causando prejuízos nas cidades que ficavam nas margens do Nilo. E então, uma das funções do Estado era o quê? Era justamente administrar a vida social, a realização de obras públicas. No Egito, eles criavam diques e canais para armazenar as águas das enchentes. Isso evitava que fossem destruídas tanto as plantações como também as cidades. Na Mesopotâmia, eles também tinham um sistema de captação das águas das enchentes, para evitar também essa mesma catástrofe, né, provocadas pelas enchentes, tanto do Tigre quanto do Eufrates, embora as enchentes desses dois rios fossem bem diferentes das enchentes do Nilo. Então, a segunda função do Estado seria distribuir os excedentes agrícolas. Né? Existe uma produção agrícola, nós já vimos que a base econômica dessas sociedades da antiguidade clássica e das sociedades do modo de produção asiático, que nós já vimos aí, que são essas mesmas sociedades da antiguidade clássica. A base da economia era o que? Era a agricultura. E como a gente administrava, né? Como era administrada esses excedentes agrícolas? O que era feito com o que sobrava, né, da agricultura? Quando a gente fala do que sobrava, é o seguinte: a agricultura era feita para quê? Para a subsistência, né, do camponês e também para que ele pagasse em forma de tributo ao Estado. Mas nem tudo que era produzido era consumido. E o que você fazia com o que sobrava? Excedente agrícola é isso, é o que sobrava da produção agrícola. O que você fazia com o que sobrava da produção agrícola? O que você fazia com o trigo que sobrava? Com a cevada? Qual era o destino desses produtos que sobravam aí, né, da produção agrícola? Quem cuidava disso era o quê? Era justamente o Estado, né? Obviamente, eles usavam isso também como uma forma de moeda, né? Que a gente está falando aí da antiguidade, de um período ainda que os produtos eles eram usados também como forma de moeda. Então, essas eram as duas funções principais aí do Estado nas civilizações hidráulicas, né? Administrar a vida social e distribuir os excedentes agrícolas, né? Cuidar da distribuição desses excedentes agrícolas, mesmo que eles fossem comercializados. Só que essa hipótese causal hidráulica, ela hoje também é muito criticada, né? Ela não é mais uma hipótese totalmente aceita, ela tem sido bastante criticada. Historiadores brasileiros também têm criticado, né? Nós tínhamos, né, um historiador brasileiro que escrevia muito sobre as civilizações hidráulicas, basicamente sobre Mesopotâmia e Egito, que era o Ciro Cardoso. E em um livro sobre o Egito, ele acaba, né, abordando, ele acaba falando sobre as civilizações hidráulicas, sobre a hipótese causal hidráulica,
de uma forma crítica, né, sobre essa hipótese, já que, segundo os historiadores, a hipótese causal hidráulica ela atribui muita importância à existência dos rios e sua influência nessas sociedades, né? E, e isso não explica totalmente o progresso, o desenvolvimento dessas sociedades. Não é apenas porque o Egito tinha o Nilo, né, que o Egito se tornou o Egito. O Nilo não é a principal causa do Egito ter se tornado uma grande civilização. Essa é basicamente a crítica que é feita em relação à hipótese causal hidráulica. Bom, nas próximas aulas a gente vai estudar separadamente esses povos que fazem parte aí da Antiguidade Oriental. Só que a gente vai acabar se concentrando apenas, né, em 3 povos, né, 3 civilizações, 3 sociedades, que são egípcios, mesopotâmicos e hebreus.